Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Eu sou Hermes Baroli, estou com 29 anos até julho de 2006, quando eu faço 30. E em Cavaleiros do Zodíaco eu faço Seiya de Pégaso. Elcio Sodré, 46 anos, Shiryu de Dragão. Meu nome é Francisco Antônio de Souza Bretas, tenho 45 anos e dublo Yoda. Ulisses Bezerra, 35 anos, e eu dublo o Shun de Andrômeda. Meu nome é Leonardo Camilo de Sá Freire e Silva, meu nome é artístico Leonardo Camilo, eu tenho 47 anos e o meu personagem é o Ikki de Fênix. Meu nome é Letícia Rodrigues Quinto, conhecida como Letícia Quinto, eu tenho 32 anos e eu dublo a deusa Atena Saori. Eu me chamo Gilberto Baroli, estou com 64 anos e nos Cavaleiros do Zodíaco eu dublo Mestre Ares e, portanto, Saga e, portanto, Canon. Outra dimensão! No caso de Cavaleiros do Zodíaco, a gente fez a primeira dublagem em 94, se não me engano, há mais de 10 anos, eu tinha meus 18 anos de idade, então eu tinha uma sensibilidade na época, e a minha idade já era mais próxima da idade do Seiya, então era mais simples nesse caso. É um herói, no caso de... Então a voz tem uma certa firmeza, não tem insegurança, ele é o líder dessa galera toda. Então eu acho que eu fui buscar a criação do Seiya mais nesse caminho, mais nessa coisa de liderança, essa coisa de trocar com amigos ao mesmo tempo que ele tem a palavra final, né? Eu acho que esse foi onde eu me apeguei mais. Nessa nova dublagem, já mais maduro, já conhecendo a série, os 114 episódios que eu já tinha feito, já tinha assistido e tal, eu consegui pegar detalhes desse cara, detalhes da personalidade do Seiya com mais afinco, eu acho. Acho que o trabalho dessa nova dublagem corrigiu alguns problemas da dublagem anterior. Ironicamente, eu gostava muito de apanhar, assim, essas coisas de reação que você... A reação parece ser mais simples de fazer, mas não é tão simples assim, não é só e ficar, não. E tem formas de apanhar, porque depois que apanha, ele volta, ele retoma das cinzas. Ele não é o Ikki que volta das cinzas, a Fênix que volta das cinzas, mas ele morreu algumas vezes durante a série e teve forças para elevar o seu cosmo e conseguir retomar a força dele. Ele buscava a força dele justamente nos amigos. Ele lembrava do Shiryu, lembrava da Saori, lembrava que tinha um objetivo pelo que lutar. Isso fazia com que ele retomasse a sua força e encarasse de novo a batalha. Assim, o Shun, a gente, logo que veio a série, a gente não conhecia muito bem. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo o personagem, que é um cara altamente sentimental, que é contra qualquer tipo de guerra, de briga. Ele acha que não há necessidade de luta para conseguir alguma coisa maior, que é o bem da humanidade. Então, isso é muito importante, muito bonito, e ele sempre ele não quer lutar. Isso foi de uma maneira muito delicada de trabalhar, para não parecer que era uma coisa afeminada, que não é. É uma coisa de compreender mais o mundo. Tem algumas cenas realmente do Shun que são incríveis. Uma que eu mais gostei, e eu vou falhar, é assim, tem uma hora que ele dá o cosmo, a cosmo-energia dele, para salvar a vida de outro. Isso é uma coisa muito bonita. Se a gente pensar no nosso dia de hoje, nos nossos dias atuais, essa coisa violenta de alguém abrir mão da sua vida para que outra pessoa possa fazer uma coisa maior, é muito bonito. Isso emociona, porque é difícil hoje em dia você ver essa coisa de se dedicar a alguém. Isso me identifica muito. O que eu mais gostei de dublar em Cavaleiros foi justamente a saga de Hades, quando de repente Saga ele se torna mais humano, ele deixa de ser aquele ser violento que ele foi na temporada normal de Cavaleiros, ele se torna mais humano, assim como Canon. Canon se torna humaníssimo no final da série, tanto é que todos acabam
chegando a um determinado fim, eles atingem uma finalidade, não vou contar o fim da história, para poderem ir para o inferno e enfrentar Hades. O Yoga, o personagem pede uma interpretação mais tranquila, ele é mais silencioso, ele não é como Seiya, por exemplo, que fala todo o tempo e tem umas falas mais heróicas e frases decisivas. O Yoga é mais recolhido, ele é mais tímido, ele tem toda aquela história com a mãe dele, ele vive muito no passado, ele é sentimental. Então eu procurei fazer uma coisa mais sentimental, mais emocional, talvez um pouco mais melancólica, um pouco mais entristecida. Tem um episódio específico que o Yoga enfrenta seu mestre, Cano de Aquários, e para ele era muito difícil ter que enfrentar e lutar contra o próprio mestre. O mestre tinha disposição de destruí-lo. E esse enfrentamento foi muito doloroso e para fazer também foi muito emocionante e eu me emocionei bastante. E agora, dublando esse último episódio da saga de Hades também, foi bastante emocionante e triste também. Eu precisei, na época, um pouquinho mais jovem, dar uma encorpada na voz, ou seja, eu era um herói, não é? E um cara grande, um sujeito com uma personalidade muito forte. Então isso tudo dá a característica que você acaba adaptando para a tua voz. Então eu coloquei uma voz mais colocada, vamos dizer assim, um pouco mais pro grave, até porque tem os poderes, e me inspirei num desenho animado que era o He-Man, que eu sou contemporâneo. Na época comecei com o Garcia Júnior, que ele era um garotinho pequeno, e depois ele cresceu e foi fazer o He-Man. Ele mora no Rio de Janeiro hoje e tal. E o He-Man, aquela voz bacana, toda redonda e tal, isso foi um pouco a minha inspiração para fazer o Ikki de Fênix. Inicialmente eu comecei fazendo o Ikki de Fênix como um vilão, porque de fato ele era do mal no começo. Era um dos cavaleiros que não se enquadrava, não estava ali trabalhando junto com os outros. Quer dizer, os outros eram do bem, trabalhavam pelo bem, e o Ikki tinha uma tendência para ser do mal mesmo. De repente, inclusive, ele maltratava muito o irmão, o Shun, e num determinado período da série ele começa então a ter mais sensibilidade, a ser um cara mais emotivo, e passa a trabalhar pelo bem juntamente com os outros cavaleiros. Então eu acho que essa mudança no comportamento dele, até porque eu tinha como histórico de ser um vilão, e passa a ser então um herói, e pelo que eu tenho conhecimento, um dos heróis muito queridos aí pelos fãs, e eu agradeço por isso. A Saori, ela é uma personagem muito doce. Então eu acho que a escolha, talvez, para que eu tenha feito ela, tem um pouco a ver com a minha voz já ser doce. Então eu acho que uma coisa encaixou com a outra, né? Ela é uma deusa, ela é tranquila, ela é serena. Então foi muito tranquilo trabalhar e tornar a Saori o que ela foi, porque na verdade ela já vem construída pra gente, né? É só a gente seguir mais ou menos, como eu fiz, seguir a linha do que já veio preparado pra mim, juntamente com a direção. A Saori, ela é uma personagem que eu posso dizer que ela passou muito tempo durante a série em situações meio comprometedoras, né? Quase pra morrer. Então, assim, eu fiquei congelada, eu fiquei com uma espada, ou com uma flecha. Mas é interessante a forma que ela conduz os cavaleiros, né? Com aquela coisa serena, ela é tranquila, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela é determinada. Quando ela dá uma ordem, eles vão e eles querem fazer de tudo para proteger a Athena, para proteger tudo o que eles acreditam, né? E eu acho que isso é a parte mais legal. O Shiryu foi um presente, né? Não era para eu ser o Shiryu. A sorte decidiu que eu fosse. Eu dirigia a série, ajudava o Baroli a dirigir a série há mais de 10 anos, aí, quando ela foi dublada pela primeira vez. E o ator, meu colega Sérgio, que fazia o Shiryu, teve um problema de saúde depois de gravar não sei quantos episódios lá, 6, 7, 8 episódios, e não dava para esperar, tinha que mudar a voz do Shiryu. E como eu já estava ali, vai você, e eu comecei a fazer.
E foi, como eu disse, um belo de um presente. Na segunda vez que foi redublada a série, né? Aí eu já fiz direitinho desde o primeiro episódio. Se eu tivesse que escolher um cavaleiro, certamente seria o Shiryu. Eu me identifico